Fala moçada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suji TV BR. Espero que todo mundo aí esteja bem nessa sexta-feira maravilhosa. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA e no mundo do basquete, cara. Porque hoje irei comentar sobre a primeira rodada da edição de 2022 do Eurobasket, né, cara? O Eurobasket começou ontem e, velho, na boa, só jogaços, cara. Só jogaços. Eu vou dizer pra você que não teve nenhum jogo ruim, tá? Todos os jogos foram muito bons. Gostei de todos e vou comentar aqui sobre cada um deles. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Eurobasket, eu postei ontem um guia para essa edição do Eurobasket, tá? É só você ir nos vídeos do canal e tá ali bonitão, guia para o Eurobasket 2022. Fica a recomendação. Ó, a rodada de ontem começou com um jogo entre Espanha e Bulgária. E eu tava muito curioso para ver o time espanhol que ia estar sem Ricky Rubio e agora tendo uma nova geração, né, surgindo, né, Lorenzo Brown, os Mangaruba, os irmãos Hernan Gomes, né, o Juancho e o Willy. Tava muito curioso para ver como que a Espanha ia se comportar e se comportou muito bem, tá, cara? Não teve uma criatividade muito grande no ataque, mas foi um time que fez o arroz com feijão bem feito. Jogou no pivô, abriu espaço no perímetro, explorou infiltrações, já que tinha dois pivôs que na verdade são power forwards, né? Tanto o Juancho como o Willy Hernan Gomes não são pivôs, o time da Espanha ficou muito móvel, né, cara? Os dois eles espaçavam a todo momento, iam para infiltração, armavam dentro do post. Então o time espanhol não foi um time brilhante, mas foi um time bem divertido, foi um time bem fluido. E isso fez total diferença para a Espanha ganhar por 114-87, tá? Destaques aqui do jogo, pelo lado espanhol, tá? Lorenzo Brown, 17 pontos, jogou muito bem, bom armador, explorando bem os pick and rolls com o Willy Hernan Gomes, aproveitando, né, o Juancho chamando a marcação para fora do garrafão para infiltrar. Bom armador Lorenzo Brown, hein? Substituiu muito bem o Ricky Rubio, que tá lesionado, por isso que não tá jogando. Os irmãos Hernan Gomes jogaram muito bem, cara. O Willy meteu 16 pontos e 6 rebotes, né? O Willy que ficou mais preso dentro do garrafão na teoria, mas toda hora ele ficava se soltando e abrindo os corners. Bom jogo do Willy Hernan Gomes, gostei muito dele. E o Juancho Hernan Gomes, né? O Bo Cruz, teve um ótimo jogo, cara. 13 pontos, 7 rebotes, espaçando muito, fazendo papel de ala em vários momentos. E eu queria destacar também o banco espanhol, tá? A Espanha tem uma rotação bem interessante. Os Mangaruba entrou bem vindo do banco. O Rudy Fernandes, né, jogador muito experiente, também entrou bem. Gostei do time espanhol, cara. Falta ali talvez um brilho individual um pouco maior, mas coletivamente é um time que joga bem fluido. Pelo lado da Bulgária, eu tenho que destacar o Alexander Verzenkov, que meteu 26 pontos e 11 rebotes, tá? Uma das melhores performances individuais dessa primeira rodada do Eurobasket. Mas grande vitória da Espanha, que mesmo não tendo grandes nomes, ainda é uma seleção que vai brigar forte para ser medalhista, tá? Depois tivemos um bom jogo entre Bósnia e Hungria, onde a Bósnia venceu por 95-85 e grandes destaques do jogo foram o Yusuf Nurkic pelo lado da Bósnia, ele meteu 19 pontos e 2 bloqueios. Eu senti o Nurkic meio displicente no jogo de ontem, tá? Tanto é que ele nem chegou no dígito duplo em rebotes, algo que na NBA é normal para ele. Senti ele meio desligadão em alguns momentos. E o Musa, né? O Musa da Bósnia jogou bem também, foram 19 pontos e 6 assistências. Pelo lado húngaro, vale destacar o Shilan Benke, que meteu 20 pontos e 6 assistências. Grande vitória da Bósnia, que é uma seleção chatinha, tá? Se o Yusuf Nurkic jogar com vontade, coisa que eu não vi ele jogando ontem, a Bósnia pode incomodar bastante, tá? Tivemos um ótimo jogo entre Turquia e Montenegro, jogo que foi para decidido na última posse, né? O Frank Kurmax decidindo o jogo para a Turquia, que venceu por 72-68. Tivemos bons destaques, tá? Pelo lado turco, grande jogador para mim foi o Shane Lark, né? Lembra dele, né? Jogou na NBA, jogou no Phoenix Suns durante um período. Ontem ele arrebentou com o jogo, cara. Meteu 18 pontos, 7 assistências e 5 de 6 para 3 pontos, hein? Grande jogo do Shane Larkin. Eu fiquei meio decepcionado
com a Turquia, porque eu esperava a Turquia jogando um pouco mais ofensiva, né? A Turquia se defendeu muito e explorou muito transição, né? Eu esperava ver uma Turquia trabalhando um pouco mais a bola, com o Alperen Şengün, com o Sedi Osman, eu senti uma Turquia meio atrapalhada ontem, tá? Foi um jogo mais difícil do que precisava. Pelo lado de Montenegro, o Marko Simonovic foi o grande destaque da seleção, meteu 13 pontos e 7 rebotes, cara, belíssimo jogo do Simonovic, e boa vitória da Turquia, apesar de é uma vitória com gostinho amargo, porque eu não senti a Turquia jogando tão bem, tá? Vamos falar sobre um dos grandes jogos de ontem, que foi a Eslovênia contra a Lituânia, né, cara? Lituânia de Domantas Sabonis, de Jonas Valanciunas, enfrentando a Eslovênia de Goran Dragic, de Luka Doncic, e velho, que jogo, hein? Que jogo, primeiro quarto muito pegado, né, com a Lituânia, né, se desgarrando um pouquinho, mas não conseguindo manter uma boa vantagem. Inclusive, só um adendo, que torcida da Lituânia, hein? Impressionante a torcida da Lituânia ontem. Clima de Libertadores ali, cara. Realmente foi bem bacana. Segundo quarto, com a Eslovênia conseguindo ali se manter muito bem no jogo, com a Lituânia caindo um pouquinho de nível. Terceiro período, com a Lituânia muito forte, pressionando muito a Eslovênia e pressionando muitos turnovers pela equipe da Eslovênia. E no último período a gente viu um Luka Doncic chamando a responsabilidade e botando todos os seus companheiros no jogo, cara, fazendo todo mundo pontuar e consequentemente dar a vitória para a Eslovênia por 92-85, tá? Destaque do jogo. Pelo lado da Eslovênia, Goran Dragic vindo do banco, meteu 19 pontos, tá? Acho que se tiver o prêmio de Six Man do Eurobasket, o Goran Dragic deve ganhar, porque ele não é titular, alguns problemas físicos e tudo, a idade também do Goran Dragic, mas ele veio do banco muito bem, 19 pontos, decisivo em vários momentos, matando muita bola importante, inclusive a bola da vitória foi do Goran Dragic, belíssimo jogo dele. O Mike Tobey, cara, o pivô da equipe da Eslovênia, muito bem, espaçou bem a quadra, jogou bem no pick and roll com o Luka Doncic, né, ele foi um cara que foi muito acionado no último período pelo Luka, já que o Luka tava sofrendo com a marcação dupla. O Luka chamava a marcação, o Mike Tobey infiltrava e ele achava o Mike Tobey toda hora pro passe. Foi muito bem ontem, meteu 24 pontos e 8 rebotes, inclusive o Bulgarelli, né, nosso querido Bulga da ESPN, até postou no Twitter dele que se fosse o Dallas Mavericks, contratava o Mike Tobey agora, cara. Não seria uma opção ruim não, tá? Não seria uma opção ruim não. E o Luka Doncic, né, cara? O Doncic ele não foi brilhante no ataque, foram 14 pontos, desperdiçou muita bola, só que ele controlou muito bem o jogo, cara. Na boa, você sente quando o cara tem o controle das ações, e o Luka ele tinha o controle ontem. Ele teve 6 rebotes e o mais impressionante, 10 assistências e 10 assistências cruciais, cara, cruciais. Isso mostra uma inteligência muito grande do Luka, porque ele vendo que a bola não tá caindo, ele busca outras formas de impactar o jogo, e nas suas assistências ele impactou demais, cara. Tanto é que pra mim, mesmo ele não sendo brilhante no ataque, de pontuação e tudo, pra mim o Luka foi o melhor em quadra, tá? Foi o melhor em quadra pra mim, dominou as ações. Se o Dragic meteu 19 pontos e o Tobey meteu 24, foram por conta do Luka, porque ele achou os seus companheiros, ele facilitou a jogada de todo mundo. Então, mesmo não sendo brilhante, pra mim o Luka jogou muito bem, cara. 14 pontos, 6 rebotes e 10 assistências pra ele. Pelo lado da Lituânia, eu me decepcionei um pouco com o Valanciunas, não jogou muito bem, tava muito faltoso, né? O Valanciunas meteu uma cotovelada na cara do Luka Doncic, e a mesma coisa com o Sabonis, que também meteu uma cotovelada na cara do Doncic. Ontem o Doncic sofreu, tá, com o Sabonis e o Valanciunas, tá? Não gostei muito dos dois, o Sabonis foi até meio importante no terceiro período, segurando um pouco o Luka pra Lituânia abrir um pouco de vantagem, né, acumular uma gordurinha pro último período, só que se limitou a isso, tá? Não gostei muito dos dois no lado ofensivo da bola. Quem acabou se destacando foi o Marius Grigonis, cara, ele meteu 18 pontos, jogador jovem, né, meio cru em muitos aspectos, mas que conseguiu explorar bem, né, o 1 contra 1 contra o Luka, né, chamando o Luka no post, inclusive fiquem atentos pro Luka trabalhando no post nessa próxima temporada, tá? Ontem, em várias posses, ele chamando no post, chamando no fadeaway, buscando girar contra o seu adversário pra ir pra enterrada.
olho nesse trabalho no post do Luca, tá? Que tá gostosinho de assistir, viu? Que tá gostosinho, mas grande vitória da seleção da Eslovênia, que tá defendendo um título, né? Ganhou em 2017, tendo o Luka e o Dragic como os principais jogadores. Tivemos um ótimo jogo entre Bélgica e Geórgia, tá? A Bélgica ganhou por 79-76, foi um jogo bem disputado. Pelo lado belga, o grande destaque foi o Jonathan Taabu, que meteu 14 pontos e 5 rebotes. Bom jogador o Jonathan Taabu, tá? E pelo lado da Geórgia, tivemos esse nome é difícil, tá? Mas eu vou tentar acertar. Mamu Kelashvili meteu 18 pontos e 13 rebotes, cara. Belo jogo do Mamu Kelashvili da Geórgia, tá? E bom jogo também entre Bélgica e Geórgia, um jogo interessante. E, fechando a rodada de ontem, tivemos o grande jogo da rodada, um dos jogos mais esperados, né, dessa abertura do Eurobasket, que foi Alemanha e França, né? França, atual vice-campeã olímpica, enfrentando a Alemanha, dona da casa. E que surpresa, tá? E que surpresa. Eu esperava ver uma dominância um pouco maior da França, até porque em questão de elenco, a seleção francesa é melhor do que a seleção alemã. Só que, irmão, foi totalmente diferente, cara. A Alemanha dominou o jogo, tá? E principalmente, e mais surpreendente, dominou o garrafão, né? Mesmo a França tendo um garrafão com o Rudy Gobert, um dos melhores protetores de aro de toda a liga e um dos melhores de todo mundo, a França não conseguiu, cara. Não conseguiu dominar o garrafão. A Alemanha pontuou bem mais do que a própria França dentro do garrafão. A Alemanha também foi muito bem nos rebotes defensivos. Cara, na boa, partida pífia do garrafão da França, tá? Ridículo o garrafão da França. Muito, muito mal. E a França explorando muito a bola de 3, né? A França jogando pouco dentro do garrafão. Eu sei que o Gobert não é um primor no 1 contra 1, mas, cara, se você for ver a diferença dos defensores do Gobert, cara, ele tem que explorar esse matchup. E a França não explora, cara. A França tentou muita bola de 3 e não tava muito bem ontem, né? O Evan Fournier, que é o principal arremessador da equipe, não jogou bem, foi muito mal, meteu só 7 pontos. Quem acabou chamando a responsa pelo lado da França foi o Yabusele com 18, mas o resto do time da França, muito ruim, cara, muito ruim. Tanto é que perdeu por 76-63. Já o lado alemão, cara, que jogo bom da Alemanha, hein? E o time inteiro bem, a rotação inteira da Alemanha muito bem. Tanto é que a Alemanha meteu, se eu não me engano, 25 pontos a mais, né, do que o banco da França, né? O banco alemão pontuou 25 a mais do que o banco da França, ou seja, a rotação alemã muito melhor. Tivemos alguns destaques individuais, sim, como o Mao Dudlo, que meteu 13 pontos, bom jogador alemão. O Jonathan Tiemann meteu 14 pontos e 6 rebotes, inclusive muitos desses pontos quando ele estava sendo marcado pelo Gobert, ou seja, explorou muito bem a marcação do Gobert. E o Dennis Schroeder, que teve 5 turnovers, né, errou bastante no primeiro e no segundo quarto, só que no segundo tempo, né, no terceiro e no quarto período, ele foi demais, terminou com 11 pontos, 5 rebotes e um fake simplesmente maravilhoso, né, uma jogada onde ele ameaçou voltar e já deu um giro rápido e foi pra bandeja. Dennis Schroeder, cara, alguém deu um time pro Dennis Schroeder. Cara, tá jogando muita bola. O time alemão tem um elenco bom, tá? Tem o Daniel Theis, que é um cara bom. Tem o Franz Wagner, que ontem defendeu demais, inclusive. Trancou o Evan Fournier em várias posses. Mas esses três, pra mim, foram os grandes destaques. O Mao Dudlo, que meteu 3 bolas de 3, inclusive. Jonathan Tiemann e o Dennis Schroeder. Cara, grande vitória da Alemanha. E, assim, acende aí o sinal de alerta pra França, cara, porque o time francês ontem foi bem mal, me decepcionou muito, tá? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem do Eurobasket. Hoje temos outra rodada, inclusive temos Giannis Antetokounmpo em quadra hoje, então vale a pena assistir. É difícil assistir o Eurobasket? É difícil porque não tem transmissão aqui pro Brasil, então ou você tem o Star Plus, ou você vai ter que dar, né, aquela fuçada na internet. Mas se você conseguir assistir, vale a pena. Mas se você por acaso não conseguir, é só você se inscrever aqui no canal, porque todos os dias eu vou trazer tudo da rodada do dia anterior. Então você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontecer no Eurobasket aqui no Switch TV BR. E aproveita e me siga nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, porque eu faço resumo dos jogos lá, tá? Eu pego os principais jogos e dou uma dissecada em cada um deles. Inclusive ontem eu dissequei o jogo entre Alemanha e França, e Eslovênia e Lituânia. Vale a pena, me segue lá, @SwitchTVBR, tanto no Instagram como no Twitter, tá bom? Galera, se gostou do vídeo, deixa o like, não esquece de comentar a sua opinião.
sobre os jogos. E ativa a notificação, tá? Porque sempre que pintar vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Inclusive hoje, sexta-feira, tem vídeo pra caramba. Vou falar sobre o Cleveland com Donovan Mitchell. Tem redraft pra ser feito hoje. Então, velho, na boa, ativa a notificação porque o conteúdo não para, tá bom? Galera, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.